Oi, gente, aqui é a Vera Lima. Você está no Direito Pod, o podcast do mundo jurídico. Eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos recebendo aqui nessa edição uma pessoa muito especial da área do direito trabalhista, que atua aí no direito sindical também e está no mercado desde 2013. Nós estamos falando da doutora Elna Wirtz. Ela é do escritório Cândido Antônio Souza e Wirtz, Advocacia e Consultoria Jurídica. E hoje nós vamos falar sobre reforma trabalhista e os seus impactos no mundo do trabalho. Só lembrando para vocês que ao longo deste 2026, a reforma trabalhista vai estar na crista da onda. Sabe por quê? Há muitos, mas muitos pedidos e movimentos para que essa reforma seja revogada. Então, a gente vai conversar com a doutora Elna Wirtz, do escritório CSW, Advocacia Jurídica, que é do doutor Cândido Antônio Souza e da doutora Elna Wirtz, e tem outros advogados também que atuam nesse escritório muito importante de Belo Horizonte, para a gente conversar um pouquinho sobre os cenários da reforma trabalhista. Será mesmo que essa reforma tem condições de ser revogada? Onde ela faz bem, onde ela está de acordo com as expectativas, os anseios, né, de advogados, de trabalhadores, e onde ela foge a tudo isso. Nós sabemos que a reforma trabalhista ela é de 2017, é a Lei 13.467. Ela modificou, pessoal, mais de 100 artigos da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E, com isso, essas alterações, muitos prejuízos foram trazidos aí para o âmbito, né, do direito dos trabalhadores. Tinham garantias e tinham, inclusive, alguns direitos pétreos que, de acordo com advogados, foram alterados, modificados, e essa flexibilização trouxe, sim, prejuízos. Vamos conversar com essa advogada que está militando no direito sindical e do trabalho desde 2013 em Belo Horizonte. Bom, eu já tenho, desde que eu comecei, desde que eu formei e peguei meu AB, eu já milito no direito sindical, no direito coletivo do trabalho e também nas ações individuais. Mas o forte que no início da minha carreira foi mesmo o direito sindical. Hoje, a gente trabalha também com direito civil, família, né? E trabalha com outros segmentos, mas temos pessoas especializadas para esses outros ramos, né? Então, a gente já vem aí há muito tempo trabalhando na Justiça do Trabalho, acompanhando todas as mudanças e expectativas do trabalhador. E esse mundo sindical, você decidiu partir por ele, porque é um segmento que ele não é muito assim atrativo para os estudantes, né? Eu acredito que o mundo do trabalho, o direito trabalhista, eles são de escolhas muito especiais. Por que que você se encantou por ele? Na verdade, eu sempre tive uma relação muito próxima de sindicato, né? Porque meu pai e minha mãe são professores e são filiados ao sindicato, então eu sempre participei desde pequena de movimento de greve, né? E sempre junto deles. Você fala do Simpro? Sim, do Simpro. Ah, que legal. Sindicato dos professores privados do Estado de Minas Gerais. Os professores do Estado de Minas Gerais, né, das escolas particulares, isso mesmo. Olha que legal. E é um direito fácil, doutora El, não é um direito assim árduo no dia a dia? Conta um pouquinho para gente. O direito coletivo e o direito sindical e o direito do trabalho são três tipos de direito que não se separam, né? É um trabalho de realmente formiguinha, porque você depende da colaboração de outras pessoas para você poder fazer uma ação coletiva, né? Ou seja, se não houver
a informação de descumprimento, não tem como você atuar. Então, é um trabalho que é muito difícil de se fazer, por quê? Porque muitas vezes você fica com uma ação 10, 15, 20 anos aguardando resultado. Então, um tanto quanto de exercício de paciência também, né? Mas você se sente realizada? Me sinto, porque eu falo que advogar é amar o direito, né? E eu amo o que eu faço. E quando eu vejo que houve uma solução e que essa solução atingiu várias pessoas que são beneficiadas, no nosso caso aqui, os professores, eu fico muito satisfeita e me sinto realizada. Que legal. E assim, você já está formada desde 2019, é isso? Eu sou formada desde 2013. Desde 2013, então já tem uma boa estrada, né? É. Que bom. E eu queria muito falar com você sobre a questão da reforma trabalhista, sabe? Por que que é importante a gente discutir esse tema? A reforma trabalhista, né, que está aí sob o arcabouço da Lei 13.467 de 2017, ela, sob esse enfoque ou sob essa máscara de vir modernizar a CLT, que é de 1943, ela flexibilizou muitas relações de trabalho e com uma promessa de que isso iria, de fato, aumentar, estimular novos empregos, né, permitir que acordos coletivos pudessem prevalecer sobre a lei, né, e ela acabou modificando, alterando mais de 100 artigos da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. E aí, eu te pergunto assim, se você puder nos conceituar a reforma trabalhista do ponto de vista legal, mas também a partir do seu olhar, como é que você taxaria a reforma trabalhista? Vera, é uma pergunta delicada, né? Ainda mais que eu Sim, atuo apenas para trabalhador. Mas vamos lá. sim, A reforma trabalhista, ela veio a despeito de modernizar a CLT, assim como você falou. Ocorre que a CLT ela nunca foi uma, uma lei, né, uma legislação que ela tivesse parada, né? Então, todos os dias a gente tem jurisprudência, a gente tem alterações, né? Então, essa questão aí de reforma foi, na verdade, uma oportunidade que os empresários tiveram para conseguir colocar o que eles já faziam de forma legal, né? Então, eles sim. praticavam algumas coisas que não estavam legalizadas, porque não estava na Na CLT, CLT. e eles resolveram, conseguiram, né, colocar isso aí. E aí, em 2017, essa reforma foi aplicada para todo trabalhador seletista, Uhum. seja ele doméstico ou não, foi aplicada a reforma. Eu acho que a reforma ela teve mais pontos negativos do que positivos, né? E ela beneficiou muito mais o empregador que o empregado. Pois é, e aí eu queria até que você me falasse, assim, do ponto de vista das flexibilizações, das negativas, o que que você acha que foi o mais prejudicial? Se você tiver que elencar algumas dessas garantias, desses direitos, o que que você citaria que a reforma trouxe de negativo? É até difícil, porque, na minha opinião, várias coisas foram muito negativas, mas eu acho que a questão
do banco de horas foi negativo, a questão do acordo entre as partes foi Sim. péssimo. Então, para mim, o acordo entre as partes foi o O que pior. mais O prejudicou, trabalhador, né? Tá. porque o E trabalhador sem a assistência do sindicato, ele fica frágil, porque o trabalhador é a parte hipossuficiente da relação de trabalho, né? uhum. Mas quando você tem um acordo coletivo de trabalho, ou quando se tem esse acordo dessas relações, essa, vamos dizer assim, esse prejuízo ou esse negativo, ele mesmo assim ele prevalece, na sua opinião, mesmo tendo um acordo, mesmo tendo ali uma negociação, isso fica ruim para o Não, trabalhador? quando tem um acordo coletivo Hum. de trabalho, que é entre, no caso do sindicato que eu atuo, é entre a escola e entre Os o professores. sindicato, isso. Sim. Agora, quando o acordo de trabalho é individual entre Ah, sim. escola e trabalhador, né? Uhum. Sim, essa linha de equilíbrio, ela fica pendente para um lado só. Sim. E a importância aí de você ter, um contrato de trabalho, né, envolvendo os direitos e as garantias, ele é importante, principalmente no caso aí de perceber ao trabalhador as verbas rescisórias. Como é que o que você diz em relação a essa relação de trabalho, que é importante existir o contrato, para que ele possa dar segurança jurídica, né? É bom também para quem emprega ter ali um contrato de trabalho, porque nós estamos falando do trabalhador, mas quem emprega também tem segurança jurídica. Então é importante para os 2 lados, certo? Isso, certo, certíssimo. É importante tanto para o empregador e para o trabalhador, que é o empregado, né? Ele ter o contrato de trabalho assinado, em carteira, registrado, tudo bonitinho. Por quê? Porque quando o empregador ele faz todas as obrigações trabalhistas de forma corriqueira, ele não, ele dispensa o empregado e não deve nada, ele não cria passivo, né? Que Uhum. muitas vezes o empregador que descumpre, ele cria um passivo para ele que quando chega lá na frente é muito difícil de pagar. Aham. E em relação aí à flexibilização das relações de trabalho, a reforma trabalhista, Eh, você falou muito mais negativo para o trabalhador do que para o empregador. Você acha que essa reforma trabalhista, ela poderá ser revogada algum dia? Você acha que tem cenário para isso ou não? Sendo revogada, eu acho meio difícil, tá? Uhum, Essa é a minha opinião. Mas, assim, é, cenário sempre tem, né? E acho que é importante realmente revisar certas é, mudanças que foram feitas com a reforma para trazer tanto segurança para o trabalhador, para o empregador e um equilíbrio social também, porque eu acho que isso é muito importante. Então, essa flexibilização, é claro que ela teve algumas coisas que foram, é, se a gente pode dizer que foi boa, mas talvez tenha sido adaptada e aceita de forma mais tranquila, porque vamos pôr aí, o negociado sobre o legislado, né, no caso dos uhum. acordos coletivos de trabalho. Então, é uma coisa que, num primeiro momento, foi uma coisa ruim, mas
que a gente se adaptou, né? Sim. E acabou sendo benéfico. A questão no acordo individual, quando o trabalhador faz um acordo individual, ele perde, ele só recebe metade da multa dele de Uhum. FGTS, e outros direitos que ele não recebe. Então, assim, claro que teve coisa boa e coisa ruim para os dois lados, né? O que é de bom teve, na sua opinião? Porque aí se a gente voltar, por exemplo, aí eu quero até reforçar, a gente tem 5 direitos trabalhistas que são essenciais, né, que é o registro em carteira, temos a questão do salário mínimo, férias remuneradas, o 13º, temos também o fundo de garantia, né. Esses direitos eles permanecem, eles não foram modificados, certo? Não, certo. Então, e tem algum ganho em relação a esses direitos que são essenciais, que você diria que permanecem, e algum outro que você alerta o trabalhador que seja importante? O que foi alterado aqui foi o FGTS, né? Uhum, E que a gente tem que ficar alerta, porque o FGTS sempre está aí em voga para retirar o direito ao FGTS, ou sim, então retirar o direito à multa rescisória, né? sim, Então, para mim, a- desses cinco, dessas 5 verbas que você relatou, a que foi mais prejudicial foi essa questão do FGTS e do aviso também, né? O aviso prévio. sim. O que que aconteceu em relação ao aviso prévio? Porque o aviso prévio, com a reforma, ele, ele teve uma. O trabalhador antes era dispensado e recebia as verbas rescisórias, né? Ah, sim. E hoje, depois da reforma, ele é dispensado e o empregador tem um prazo de 10 dias para pagar as verbas rescisórias, depositar. E isso aí, e muitas vezes a gente tem visto que, quando os acordos são individuais, o trabalhador não recebe o aviso prévio e o aviso prévio projetado, né? Hum, Porque nós temos o aviso prévio projetado, é. que são 3 dias a cada ano trabalhado. Uhum, Então, no acordo individual de trabalho, eles pagam 30 dias de aviso prévio. entendi. Tem um aviso prévio projetado que é a cada 3 dias a cada ano. A cada ano trabalhado. Sim. Então, ele vai receber metade do fundo de garantia, metade da multa e 30 dias só de aviso, mesmo que ele tenha trabalhado lá por 25 anos. Uhum. Isso no caso da dispensa, né? Isso no caso da dispensa. Tá certo. Doutora Elne, em relação aí ao direito do trabalho, para suas considerações finais, o que que você nos diria em relação aí, né, a esse direito que protege, de certa forma, ou que nutre, né, as relações de trabalho, vamos dizer assim, de uma forma mais justa e, né, e no sentido de equalizar aí essa relação. Eh, Você gostaria de deixar enquanto a mensagem aí do escritório CSW? Eu acho que a forma de equalizar a, a relação de trabalho realmente é ter uma CLT realmente justa e, e uma CLT que realmente olhe pelos direitos dos trabalhadores, né? Porque em 1º de maio de 1943 foi essa a intenção da criação
da legislação seletista. Tá certo. Muito obrigada aí pela sua participação e eu queria, nesse finalzinho, que você também deixasse aquele recado sobre os golpes, né? A gente sabe que estão acontecendo muitos golpes de falsos advogados e o escritório em que você atua também tem feito alertas. É importante avisar para as pessoas que elas precisam ficar atentas, né, a essas tentativas de golpes. E no caso do escritório de advocacia, né, Cândido Souza e Virtes, o que vocês estão alertando? Nós estamos alertando aos nossos clientes que, caso receba alguma ligação pedindo pagamento antecipado de alvará, para que o alvará seja liberado, que não o faça. A gente fala que não é para fazer, por quê? Sim. Porque não existe pagar para ter alvará, tá? Então, a gente fala com nossos clientes que é para entrar em contato conosco e não pagar nada para ninguém, porque não é essa forma que nenhum advogado trabalha, né? Tá certo. E eu vou deixar o telefone de vocês aqui, que está aí na divulgação das suas redes sociais, que está aqui, olha, não caia em golpes, esse é o número oficial do WhatsApp do escritório Cândido Antônio Souza e Virtes, Advocacia e Consultoria Jurídica, que é o 31 97136 2543. Doutora Elna Virtes, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Direito Pode. Então, eu queria muito dizer que você é sempre bem-vinda e que foi uma honra aqui te receber. Obrigada, Pera. Gente, foi muito importante conversar com a doutora Elna sobre a reforma trabalhista nesse momento em que tanto se fala sobre cenários de dificuldades do mundo do trabalho, ela trazendo para a gente aí, né, informações e uma visão muito importante a respeito da CLT, das leis trabalhistas, do que a reforma modificou, né, no cômputo das leis do trabalho. Nós teremos outras oportunidades para esclarecer com ela e também com o escritório, com o doutor Cândido Antônio, muitas informações. Tem o doutor Guilherme Virtes também, enfim, o doutor João Fernandes. Vamos conversar muito sobre direito do trabalho para deixar você cada vez mais informado e antenado sobre os seus direitos. Eu sou a Vera Lima e você está no Direito Pode, o podcast do mundo jurídico.